Boa noite a todos. Então, que bom que estamos aqui, né? É sempre com alegria e a gente chega às vezes na casa espírita tão atarefada, tão cheia de coisas, né? E de pesos, e a gente consegue sempre sair um pouco melhor. Mesmo que a gente não sinta isso assim palpavelmente, mas depois a gente vê que a gente conseguiu se harmonizar, porque no mundo de hoje o que nós precisamos realmente muito para manter a nossa saúde emocional, principalmente saúde espiritual, é nos manter harmonizados, conseguir vivenciar dentro do ambiente que nós estamos, e que Chico diz que cada um está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então vamos nos convencer disso e vamos ver que a gente consiga realmente vivenciar isso com fé, com amor, com aquela certeza de que a gente não está no lugar errado, né? Porque eu acho que já muitas vezes, ao menos, a gente já deve ter passado pela ideia, eu não estou no lugar certo, né? Mas a gente está, isso já é garantido para nós. Então hoje, como a doutrina espírita tem a reencarnação como uma base, porque sem a reencarnação nós não teríamos como nos tornarmos espíritos perfeitos, que todos nós sabemos com o pouco tempo, que sejam 100 anos, mas o que é isso para a gente se educar espiritualmente, né? E é preciso que a gente tenha mais oportunidades. E por isso que é tão consolador essa doutrina que nos dá essa certeza de que a gente tem e sempre terá todas as oportunidades que a gente precisar para um dia estar habitando os mundos celestes, né? Há de demorar um bocado, né? Mas a gente sabe que se eu quero chegar até lá, não sair daqui, eu não chego, né? Então o problema é, ou a questão é a gente ir de passo a passo conforme a gente consegue. Então nós vamos falar hoje, refletir um pouco sobre essa realidade. Então, se é tão importante a reencarnação e a encarnação mesmo, né? Não deve ser uma coisa assim, agora vai fulano, vai ciclano, caiu do céu, foi entregue no endereço errado, se enganaram, etc. Não, é tudo planejado. Existe no mundo espiritual, nas colônias onde a gente vai quando desencarna, existem equipes chamadas as equipes de reencarnação, né? Que planejam, que cuidam desta parte. E é tudo minuciosamente planejado, né? E aí nós temos numa questão do Livro dos Espíritos que diz assim, que as tribulações da existência física não são impostas por Deus ao ser humano. As tribulações, o próprio espírito escolhe o gênero de suas provas antes de reencarnar. Isso ali, para a gente crer nisso, levou tempo, né? Para a gente se convencer de que a gente que planeja aquilo que a gente quer realizar nesta encarnação para a qual a gente está se preparando. Essa escolha é feita com o auxílio e a orientação dos espíritos superiores, respeitando o livre-arbítrio do reencarnante. Então, ali já deixa bem claro de que a gente tem essa assistência e que a gente não vem sem um planejamento. Como se quando a gente vai fazer uma viagem enorme, grande, né? Importante, a gente tem que se planejar para isso. E às vezes a gente se planeja durante muito tempo, fazendo tudo que a gente precisa para
para que a viagem corra bem. E assim também no mundo espiritual, antes de nós viajarmos para essa encarnação, nós tivemos o nosso encontro com a espiritualidade especializada em fazer esses planejamentos. E como diz ali, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E nós é que escolhemos aquilo pelo qual nós vamos passar na próxima encarnação. Esse livre-arbítrio é relativo, então não é absoluto. Eu não posso chegar, eu vou reencarnar, agora eu vou impor o que eu quero para minha reencarnação, não. Porque nós não temos essas condições ainda. Agora, como todos nós, eu acho que sem exceção de quem está, por exemplo, dentro da doutrina espírita, sabe da reencarnação, já tem condições de colaborar, porque lá no mundo espiritual nós temos uma visão bem diferente da nossa realidade do que aqui quando estamos no corpo físico. Então, por isso que a gente faz muitas vezes escolhas que depois são bastante difíceis, mas é preciso que a gente se esforce para conseguir vivenciá-las e a fazer o aprendizado que nos foi proposto dentro deste programa, né? E a necessidade, então, ele é relativo conforme a necessidade do progresso do espírito reencarnante. Então, cada um de nós sabemos que ninguém está no progresso igual ao outro. Cada um está dando seus passos conforme suas possibilidades e que cada um tem suas necessidades e seu próximo passo para dar, que não é necessariamente o do outro, que mesmo que conviva com a gente durante a vida de encarnados, né? E aí, então, o que é considerado nesse plano? A expiação dos comprometimentos anteriores. Isso também entra, porque o livre-arbítrio, por isso que o livre-arbítrio não é absoluto. Quando eu volto e eu preciso fazer um aprendizado, como por exemplo na escola, principalmente na faculdade. Aí, se tu não passa por uma matéria, ou se tu vai empurrando uma determinada matéria porque tu não gosta, vai chegar um momento em que tu não consegue mais fazer matrícula sem fazer aquela matéria, né? Então, assim também é com nossa vida espiritual. Então, é preciso considerar essa necessidade de aprendizado que cada um de nós tem, particularmente cada um dentro da sua vivência, da sua realidade espiritual, para poder fazer esse plano. Outra coisa que entra ali, que talvez não nos dê total livre-arbítrio, é a reparação dos danos feitos. Porque nós precisamos, segundo a doutrina dos espíritos, e isso está bem claro no livro O Céu e o Inferno, quando fala do código da vida futura, quando fala dessas leis da reencarnação, diz assim: é preciso, quando eu errar, eu preciso me arrepender, eu preciso expiar, mas eu também preciso reparar. Então, aquilo eu posso ter me arrependido, eu posso ter expiado, passado pela mesma situação, mas eu preciso fazer a reparação daquilo que eu prejudiquei alguém que sofreu essa minha ação. E a evolução do espírito, né, dentro das suas possibilidades. E ali, muitas vezes, nós, quando lá na vida espiritual, nós temos tanta vontade de nos aperfeiçoarmos, então a gente quer dar uma corrida. Não, esta encarnação eu vou fazer mais do que, né, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí os espíritos dizem assim: calma, não estás preparado para isso. Pensa bem.
Quem sabe isso que a gente propôs ali, junto, já é o suficiente para uma encarnação. Terás outras oportunidades. Não, mas eu vou querer, esta é aquela prova, né? Depois a gente às vezes diz assim, não sei onde eu estava com minha cabeça quando eu pedi isso, né? Devo ter voado por aí, me iludido, achando que eu ia poder fazer. Porque quando a gente insistir muito, eles deixam a gente ir, né? Então, experimenta, né? Não acontece às vezes assim que com as crianças, não põe a mão ali, não mexe ali. Não, mas vou mexer, eu quero saber, né? Aí se machuca, e aí, né? E assim acontece com nós, porque nós ainda somos bastante crianças na vida espiritual, né? E na questão 132, que a gente fala seguido sobre isso, né? Eu pergunto assim, qual é o objetivo da encarnação? Então, resumidamente, eles respondem, fazê-los chegar à perfeição, né? Esse é o maior objetivo, fazer com que os espíritos, aí somos todos nós, né? Cheguemos à perfeição. E também para nos dar condições de nós fazermos a nossa parte que nos compete já para a melhora do planeta onde a gente vive. Então, cada vez a gente vai adquirindo mais condições de ser um espírito que colabora para que o planeta seja melhor. E como que nós fizemos para o planeta ser melhor? E será que a gente sempre está preocupada com isso? Seja isso no lixo que a gente recolhe, naquele lixo seco ou reciclável, que além de poder ajudar outras pessoas a terem uma renda, ele também, se eu acomodar ele certo, ele vai servir tanto de auxílio para alguém, como de libertação dessa poluição com que a gente está machucando o nosso planeta. E assim, se eu, por exemplo, tenho uma ideia, tenho condições de fazer alguma coisa de melhora para a vivência da humanidade, eu faço isso. Isso ali é uma das tarefas, das missões que a gente tem como espírito evoluindo. Então, além da nossa perfeição, nós temos que nos preocupar também com a melhoria da nossa casa planetária, né? Por isso que tanto a gente até insiste com as crianças, né? Se faz esses programas de cuidar do planeta, seja da água, seja do verde, etc, né? Do lixo também. E na questão 258 do Livro dos Espíritos, é aquela parte quando fala assim, no retorno à vida física, né? No Livro dos Espíritos a gente encontra assim. Aí tem duas questões assim bastante importantes. Aí a primeira, 258, o espírito reencarnante tem consciência das provas de que passará na encarnação? Eles perguntam. E Kardec pergunta e eles respondem. Ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar, através do seu livre-arbítrio. Então, nota bem, nós não escolhemos lá. Por exemplo, lá eu não devo ter escolhido especificamente que hoje estava aqui, nem ninguém de nós, né? Mas nós escolhemos um gênero e nós, dentro dessa nossa escolha, com certeza nós pedimos a oportunidade de participar de grupos que se esclarecem mais, que facilitam mais o entendimento da vida espiritual, que seja a nossa doutrina dos espíritos, né? Então, isso que quer dizer que a gente não
não vai escolher lá, marcando assim, tal dia eu vou fazer isso, tal. Não, nós escolhemos um gênero, que tipo de, que linha que nós vamos seguir. Ali depois, encarnados, a gente esquece, né? Não tem a consciência plena daquilo que a gente planejou, então as coisas vão acontecendo e nós vamos tomando o rumo que nós temos para nos melhorar, ou então para nos complicar mais ainda. E na 258A, nós sabemos que Kardec não se satisfazia com uma resposta. Seguidamente, ele fazia mais uma, tendo em cima da resposta dos espíritos, né? Não é Deus quem lhe impõe as tribulações como castigo? Pergunta Kardec. E eles respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, vamos ver a diferença em Deus nos impor uma punição ou se Ele permite que aquela punição no sentido de tribulação, dificuldade que a gente vai passar, né? E então nada acontece sem que Ele permita, né? Mas Ele nos governa. Deus não vai assim, agora fulana vai fazer isso, hoje vai acontecer. Não, Ele nos governa por suas leis. Até tem uma questão que eu não lembro o número, mas é lá na última parte do Livro dos Espíritos, na quarta parte, que ele pergunta assim: como Deus pode se ocupar de cada um de nós, que somos tantos e somos ainda tão pequeninos? E ele vai assim, vai cuidar de fulana, de ciclana, né? Não, Deus nos cuida através das suas leis. Ele criou as leis, e as leis de Deus que nos orientam e que nos fazem dar as recompensas, ou então onde nós nos comprometemos. E ali está muito claro na questão 614, quando fala assim, quando Kardec pergunta se a lei natural é a lei de Deus, é a mesma lei de Deus, aí diz que é, e essa lei só existe para nos fazer felizes, e só é infeliz aquele que dela se afasta. Então, quando a gente estiver muito infeliz, muito triste, vamos pensar um pouco: será que eu não me afastei um pouco das leis de Deus? Será que eu estou fazendo realmente aquilo que eu já posso fazer? Porque Deus não nos pede nada mais do que aquilo que nós já podemos fazer, né? E a liberdade de escolha ou a responsabilidade dos seus atos, do seu livre-arbítrio. Então, nós temos a liberdade de escolha, como eu falei antes. Às vezes queremos fazer mais do que podemos, nós somos alertados. Mas quanto mais nós tivermos assim a capacidade de raciocínio, de entendimento, eu acredito que tanto mais a gente vai conseguir concordar com a equipe espiritual, né? E aceitar o que a equipe espiritual nos propõe junto conosco, né? Então, nós não vamos mais dizer, não, mas eu quero isso, né? Que a equipe, nós vamos confiar neles, porque eles têm a nossa história junto com eles, e eles sabem o que mais nós precisamos e o que nós já podemos planejar para nós. Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz um planejamento que está lá nas nuvens, que não tem como alcançar. E aí a frustração é certa. E para nós a complicação também vem certa, né? Então é preciso que a gente também tenha essa humildade, essa consciência de que quando estiver para reencarnar, e todos nós vamos passar muitas vezes por isso ainda, né? E já passamos para estarmos aqui. E aí, que a gente tenha essa consciência, esse respeito por aquela equipe que está ali se dedicando e nos querendo trazer a melhor opção.
né? Isso não é escravidão, isso também é exercício do livre-arbítrio, porque o meu livre-arbítrio, quanto mais ele estiver ligado com a minha vontade de crescer, de ser o melhor, de fazer o melhor daquilo que eu já posso, tanto mais livre, tanto mais eu estou aplicando o meu livre-arbítrio, que eu posso também aplicar para me comprometer. Mas eu acho que isso já não nos convém mais, né? E a oportunidade de refazer o que foi mal feito anteriormente. Lá nós ficamos no mundo espiritual, quando nós estivermos livres da matéria, que nos nubila um pouco agora, enquanto estivermos na matéria, e isso também está dentro dos planos divinos, que é o esquecimento do passado, mas lá no mundo espiritual nós vamos ir tomando conhecimento daquilo que nós já fomos, como já agimos, e segundo, tem uma questão, pergunta se o espírito fica sabendo de tudo na vida espiritual, de tudo que já passou nas suas milenares encarnações, que talvez sejam milenares, né? E daí ele disse assim, não, tem preferência daquelas que interessam naquele momento para ele poder fazer seu plano. Às vezes, nos nossos estudos, até brincava, se a gente ficasse sabendo de tudo que a gente já foi, já era capaz da gente morrer, né? Aí, não, mas para dizer assim, é de assustar. Então, não tem objetivo deles nos trazer tudo. Nós vamos acessando na medida em que nós estivermos prontos para fazer as reparações daquilo e os aprendizados que não fizemos por ignorância, por maldade, por ainda termos esta má índole e tudo, né? Mas a gente sempre vai ter a oportunidade, então não precisamos saber de tudo. E na questão 259, o que tem o espírito tem liberdade para escolher suas provas? Lhe pergunta. E aí, a livre escolha feita no mundo espiritual. Nem todas as tribulações da vida atual foram escolhidas. Esta é uma grande questão para a nossa realidade. Ai, por que eu estou sofrendo tanto? Mas se eu analisar bem, será que eu planejei isso? Ou será que eu aprontei nesta encarnação produzindo isso? E já estou passando pelo refacimento ou pelas leis de causa e efeito nas minhas próprias atitudes. Então, para quem tiver assim, mais interesse em saber um pouco mais sobre isso, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Kardec nos fala das causas atuais e das causas anteriores da nossa encarnação, né? Então, ali ele nos dá uma lista enorme das causas atuais. O que mais nos interessa neste momento é trabalhar em cima disso ali, porque se nós conseguirmos refazer nessa encarnação, mesmo os nossos erros e enganos dessa mesma encarnação, aquilo já não fica acumulado para depois, que aquilo que nós aprendemos uma vez não precisa ser retomado. E muitas são fruto das nossas escolhas atuais, então. E vamos cuidar das nossas escolhas, nas escolhas do dia a dia, na vida simples que a gente leva, mas que a gente tenha sempre em mente fazer o melhor que a gente consegue fazer, sem complicação. Eu acho que quando a gente quiser complicar, daí já não resolve mais. Daí tem que viver a vida de uma maneira tranquila, consciente, mas uma maneira de procurar sempre fazer o seu melhor,
Aí a gente acerta. O plano, então, é feito em linhas gerais, não é detalhadamente. E os detalhes são consequência das nossas atitudes imperfeitas. Ou os detalhes também podem ser consequência dos nossos acertos, dos nossos esforços para fazer o nosso melhor, né? Então, muitas vezes, pessoas até passam por muito sofrimento, mas vivem de uma maneira exemplar para os outros que com elas convivem, porque elas já estão conseguindo, mesmo que erraram. Eu acho, assim, muitas vezes eu penso assim como mãe, né? Quanta coisa que a gente não fez tão certinho com a educação dos filhos, mas naquele momento era o que a gente sabia fazer, né? Então, hoje, se eu puder orientar alguém a fazer melhor, e mesmo conversar com os filhos sobre essas atitudes que às vezes a gente tomou e que a gente não queria ter tomado, mas daí falar de uma maneira adulta, de uma maneira de conhecimento, de aprendizado mútuo, né? E os filhos terão a oportunidade de não repetir isso com os nossos netos. E assim vai, né? Então isso é muito importante. E o Espírito sabe a natureza das suas provas, das suas vicissitudes que vai enfrentar, mas não sabe quais vai enfrentar. Então, é por isso que é importante, por exemplo, se eu estou para caminhar num caminho cheio de buracos ou de pedras, eu não sei se eu não vou tropeçar, se eu não vou bater o pé, né, os dedos do pé, o que eu posso fazer ali é cuidar, né? Mas mesmo assim eu posso até cair. Então, esse é o meu caminho. Se eu estou passando por uma dificuldade, é assim que eu devo me preocupar para ficar atento, para não me machucar, para não cair, né? Mas se eu cair, que eu consiga levantar. Então, é em linhas gerais, não é assim como eu já falei, não é em detalhes que o plano é feito. É feito para que eu cresça em determinado ramo, em determinada atitude, né? E aí entra muito aquela pergunta que a gente diz, por que não? Por que não? Para que isso está me acontecendo? Se a gente mudar o porquê pelo para quê, muita coisa já vai ficar bem mais fácil para nós. Não talvez fácil de fazer, de executar, mas mais fácil de entender, e nós vamos ter mais força para conseguir fazer isso. Deus nos governa por suas leis, tudo está no seu controle, mas deixa a inteira responsabilidade sobre nossos atos. E aí, porque senão nós não cresceríamos. A lei do livre-arbítrio existe essencialmente para o nosso crescimento espiritual. Porque quem for sempre mandado assim fazer, não vai aprender. Chega uma determinada idade dos nossos filhos, nós colocamos eles na responsabilidade de determinadas tarefas. Assim Deus faz para conosco, né? E Ele não faz mais por nós aquilo que nós já podemos fazer. Isso está lá no capítulo 27 do Evangelho, quando fala da pedir e obtereis, né? Acho que é pedir e obtereis. Daí, então, os caminhos ficam abertos. Todos os nossos caminhos estão abertos, para o bem ou para o mal. E aí vai depender de como nós vamos agir, porque independente daquilo que nós programamos lá no mundo espiritual, uma vez aqui, não lembrando daquele programa, nós podemos seguir o caminho do bem e podemos seguir o caminho do mal.
Então, por isso que é preciso que a gente tome consciência da sua vida, tenha responsabilidade. Nós já sabemos bastante sobre o que está certo, o que não está, o que nos vai ajudar, o que vai nos atrapalhar. Então, vai depender de nós fazermos aquilo que a gente já sabe fazer e fazer da melhor maneira possível. Por isso que a gente sempre diz, não tem por que se comparar um com o outro. Nós precisamos nos comparar nós com o que fomos ontem, do que somos hoje e procurar ser amanhã melhor. Foi assim que Kardec definiu o verdadeiro espírita. Então, sempre se lembrar que pelo nosso livre-arbítrio os dois caminhos estão abertos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é responsabilidade nossa seguir o caminho que nos convém mais, né? E em tudo o Espírito, cada um de nós, então, deve usar o seu livre-arbítrio e a força de vontade. Gente, sem força de vontade, muita coisa nós não conseguimos fazer. E uma frase que eu gosto muito para isso, para falar disso aí, é de Paulo, quando ele diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, se nós adotarmos esta frase, quando estamos diante de uma situação, o que eu vou fazer? Para meu conforto, para meu querer agora, seria isso. Mas e será que me convém? Vamos perguntar, será que isso me convém no estado que eu estou hoje, né? Então, muita coisa nós não vamos fazer de maneira errada. E distinguir, então, entre as obras da vontade de Deus, que é a perfeição. Deus não tem outra vontade para conosco, a não ser a nossa perfeição, e a obra da incúria humana, que nós vamos, então, encontrar no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Acho que todo mundo vai ler hoje, né? Tá. Mas tem algumas prerrogativas e limites da escolha. A escolha não tem caráter absoluto. Nem todos são aptos para escolher. Exemplo, nas primeiras encarnações, nós não deixamos as crianças escolher o que querem fazer, né? A gente sempre orienta. Até aos poucos vai ensinando ela a fazer as escolhas certas. Mas lá nas primeiras encarnações nós não conseguíamos escolher. Nós encarnávamos, desencarnávamos, talvez nem nos dávamos conta do que estava acontecendo, provavelmente, né? E aí, então, os espíritos que assumem o plano reencarnatório para fazer a reencarnação, o crescimento natural dentro da possibilidade até nós despertarmos e podermos vivenciar o livre-arbítrio, porque no início nós não tínhamos a consciência do livre-arbítrio. E as reencarnações compulsórias, muitas vezes espíritos que são endurecidos, que estão ligados para o mal. Quando a gente lê as obras de André Luiz, tem muitos trabalhos onde eles vão com as equipes e trabalham com aqueles espíritos que são endurecidos, ligados no mal e querem vingança e tudo, né? Às vezes séculos e séculos, não mais de milênio, e aí então esses às vezes precisam passar por uma reencarnação compulsória para que aos poucos se refaçam. Assim como esses espíritos que são tudo deformados no mundo espiritual, de tanta maldade já não se reconhecem, ou de intrigas entre os próprios grupos, entre chefe de grupo, o espírito às vezes não faz o que ele quer e aí já transforma ele num animal, numa bola sem forma, sem nada, e os chamados ovoides, né?
e aí precisa de várias encarnações para que possa recuperar o seu perispírito, né? E a lei, então, de causa e efeito, muitas vezes nos faz reencarnar em corpos defeituosos, em dificuldades especiais, que sejam mentais e tudo, em função de outras atitudes que tivemos no passado, né? E os espíritos atrasados, pouco preocupados estão com o seu progresso. Eles não lembram bem, não se dão conta ainda de que precisam progredir. Para muitos, nesses livros do André Luiz, a gente vê que eles se fixam, eles têm aquela monoideia, que fixam numa determinada ocorrência, numa encarnação deles, e querem se vingar disso, né? E aí as provas difíceis são remédios amargos, mas que precisamos muitas vezes tomar. E o tempo também não me ajuda. Mas acho que um pouco de ideia a gente teve, né? E é importante para a gente saber que a gente não vem para cá sem nenhum planejamento. E aí vamos pegar isso como responsabilidade. Se eu estou aqui, essa encarnação é tão importante. O Chico sempre dizia que a mais importante para nós é a encarnação atual. Com certeza, quando estivermos na outra, vai ser essa. Mas agora é essa aqui, porque é nesta que nós podemos trabalhar. Na que passou, já não podemos. E aí a frase dele: ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. Então, se eu errei, se eu não fui uma pessoa legal, se eu carrego comigo muitos erros, muitos enganos, eu não posso voltar atrás e desfazer isso. Agora, todos nós, neste momento, temos a possibilidade de iniciar um novo fim. Então, que isso seja o resumo da nossa reflexão de hoje, né? Que Deus nos abençoe a todos.